Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Com muita alegria e gratidão, começando mais uma pílula do nosso amado Evangelho de hoje. Opa! Sexta-feira de novo! Mais uma sexta-feira, hoje é 23 de junho. Sextas-feiras sempre boas, leves, agradáveis aí para muita gente, muita gente. Olha. Antes de começar a falar da pílula de hoje, que para mim é uma pílula muito especial, deixa eu agradecer a vocês que começaram a compartilhar as pílulas em inglês e espanhol. Muito obrigado. É sério. Muita gente começou a receber, porque você lembra, né? Antes o pessoal estava reclamando muito que só recebia as pílulas em português. As que eu gravava em inglês e espanhol não recebia por quê? Porque muitos de vocês não multiplicavam. Recebia e deixava guardadinho. Não pode. Por favor, compartilhe. Mesmo que você não entenda o idioma, por favor, compartilhe. Por quê? Porque sempre vai ter alguém na sua base de e-mails que ou vai entender inglês ou espanhol. Espanhol é mais fácil, né? Ou, se não entender, vai compartilhar com os amigos deles. Acredite, a mensagem vai chegar aonde tem que chegar. Deus encaminha, tá bom? Obrigado de verdade por vocês estarem compartilhando. Meus queridos amigos, hoje eu queria conversar com vocês sobre a relação direta entre fé, medicina e cura. Essa relação que está diretamente relacionada à vida de todos nós. Vocês vão perceber que eu vou enviar na sequência, tanto que se você receber essa pílula hoje e não receber o vídeo, peça para quem te enviou a pílula, cobre da pessoa o vídeo, que eu estou enviando na sequência um vídeo, de depoimento da minha querida e linda Sofia, né? Uma menina linda de 5 anos, trazendo um depoimento emocionante, né? Lindo, emocionante. Eu já chorei, já ri, né? De como ela está curada, né? De uma enfermidade séria, de um processo sério que ela passou, ela ainda no hospital, falando, né? Do tratamento espiritual, nos agradecendo nominalmente. E assim, eu pedi permissão, claro, né? A família para divulgar o vídeo, porque eu acho que ele é muito importante para ilustrar a importância da fé nesse processo todo, né, de cura e de autocura. Na verdade, gente, graças a Deus eu recebo muitos feedbacks, né, vídeos, áudios de um monte de gente. Não dá para divulgar de todo mundo, mas esse da Sofia eu achei que valeu muito a pena. Por se tratar de uma criança, por vocês perceberem como ela é animada, feliz, alegre e ao mesmo tempo porque eu sei da gravidade da situação que ela, né, passou e superou. Graças a Deus, e com certeza medicina da terra, ao amor dos pais, e não tenho a menor sombra de dúvida a fé extraordinária, né, que cerca a família dela. Gente, quando nós falamos de fé, espiritualidade, cura, nós estamos falando de um processo muito complexo e ao mesmo tempo simples. Vamos entender um pouco isso. Do ponto de vista espiritual, todos nós sabemos que nada acontece por acaso. Cada um de nós vivencia algum tipo de experiência física como alguma resposta, a uma série de situações. Então, se eu estou enfermo, principalmente quando é uma enfermidade mais grave e ela, entre aspas, aparece do nada, nunca é do nada, né? Claro. Isso denota alguma necessidade da alma de aprendizagem, porque é lógico que Deus não ia permitir que uma pessoa ficasse doente à toa, do nada, né? Isso não é uma loteria, né? Um fica doente, um fica saudável, um fica doente, claro que não. Então existe um motivo. Só que o fato de cada um de nós, né, poder ter as suas enfermidades, seja lá quais forem, não significa que a gente não possa melhorar. E aí é que entra, gente, o nosso trabalho de autoaperfeiçoamento. Por quê? Porque a enfermidade nos convida a trabalhar paciência, tolerância, mas também o que é persistência para buscar a cura. A enfermidade de um ente querido nos convida à dedicação intensa. Então, enquanto a gente vai aos médicos, vai buscar os tratamentos, mesmo passando às vezes pelo o medo, o sofrimento de ver uma pessoa que a gente ama passando por essa dor, isso vai transformando a nossa alma, numa alma melhor, pelo menos para aqueles que estão ligados a Deus. Se você tem uma dor física qualquer, ou você tem um parente com algum problema, pelo amor de Deus, a última coisa que você deve ter no seu coração é a revolta. A revolta, ela aumenta absolutamente tudo que já não é bom na sua vida. Se você quer um conselho para ser infeliz, é simples, seja revoltado. Por quê? Porque como nada ocorre ao acaso na lei kármica do universo, a revolta significa que nós estamos cegos de acreditar que Deus é injusto e principalmente que a gente não pode tirar proveito de uma situação que é difícil.
Gente, é lógico que eu não estou dizendo que é prazeroso ficar doente, que é prazeroso ficar com catéter no corpo, que é prazeroso passar por 1, 2, 10 cirurgias, que é prazeroso fazer quimioterapia. Estou dizendo nada disso, né? Não estou dizendo que é prazeroso ter que levar os nossos filhos no hospital, ficar com receio se eles vão desencarnar ou não, né? Se as coisas vão dar certo ou não. É óbvio que não tem nenhum prazer do ponto de vista físico. Só que o que a gente aprende espiritualmente é que essas experiências são um convite para um mergulho interior. E eu fico muito feliz, sabe, de saber que hoje, graças a Deus, em muitos hospitais do Brasil, muitos pais recebem as pílulas do nosso amado Evangelho e têm escutado as pílulas diuturnamente nos CTIs, nos quartos, passado para alguns pacientes. Sei que muitos vão escutar o que eu estou falando agora e que isso lembra de como nós não podemos baixar a nossa vibração, de como nós devemos manter a nossa fé. Quero lembrar a todos vocês que os médicos espirituais, acreditem vocês ou não, eles estão sempre presentes em todos os lugares, né, em que há pacientes passando por algum tipo de problema. Os médicos espirituais muitas vezes estão guiando os seus médicos terrenos para poder fazer os tratamentos que você fisicamente precisa, embora você talvez nem se dê conta disso. Aliás, a maioria nunca se dá conta disso, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, o doutor fulano de tal, que bom, acertou o diagnóstico. O Beltrano, graças a Deus, teve uma ideia que mudou meu tratamento e eu melhorei. E você acha que essa ideia veio de onde? É lógico que o médico da Terra tem que estudar, ele tem que ter o conhecimento dentro dele. Ora, mas se ele fosse 100% consciente e capaz, ele já tinha acertado de primeira, não acha não? Então, assim, a intuição espiritual dos médicos espirituais trabalha em conjunto com o médico terreno, com os enfermeiros, com aqueles que cuidam dos pacientes, para nesse processo de trabalho em equipe, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual, o paciente que está em sintonia com a gratidão possa receber um efeito de cura mais rapidamente. Então, meus amigos queridos, se nós temos provas, nós também temos recursos para passar e vencer essas provas. Portanto, não desista de você. Mais uma vez, lembramos da nossa pílula do nosso amado Evangelho, a importância de você ter fé em Deus e na sua capacidade de se curar. Não desista de trazer o Evangelho para a sua vida, de manter seu pensamento elevado, de não baixar sua vibração, mesmo quando tudo parecer contrário a você. Essa semana eu fiquei muito feliz porque o caso da nossa linda Sofia se soma ao caso de outras crianças, entendeu? Que eu mesmo tive a oportunidade de observar e vivenciar no último tratamento espiritual na região de São Domingos do Prata, que para muitas pessoas já estavam quase que mortas, né? Por causa da gravidade das enfermidades e de repente, quase que como um milagre, voltaram à vida. E eu sei muito bem de onde veio esse milagre, nós sabemos de onde vier o milagre, né? Então nada ocorre ao acaso, não desista da sua fé. É lógico que em muitas situações, né, pelo processo kármico da família ou pela necessidade da criança, é óbvio que ela vai desencarnar ou o adulto vai desencarnar porque o nosso corpo tem que ter uma desculpa para desencarnar, né? Então, em algum momento, eu, você, todos na minha família, da sua família, claro, vamos voltar para casa no mundo espiritual. Mas essa volta, ela não tem que ser precipitada, pelo contrário, né? Se nós temos fé e ao mesmo tempo nós fazemos por onde aproveitar a medicina da Terra, que evolui dia após dia, e fazemos esse casamento perfeito entre fé, medicina, né, e a presença da espiritualidade nos ajudando, pode ter certeza que a chance de você se recuperar de problemas físicos, em muitas oportunidades, ela vai se concretizar. Então, a partir de hoje, mais do que nunca, mantenhamos nosso pensamento elevado, alegria no coração, gratidão em todos os sentidos, para a gente atrair os recursos elevados da vida, que vão aí ampliando e abrindo os caminhos para que sejamos mais felizes, apesar de tudo. Lembre-se, ao invés de se perguntar por que comigo essa doença, esse problema, pergunte-se o que eu posso aprender com essa experiência e ser mais feliz. Troque a revolta pela alegria de viver. Troque a falta de consciência pela consciência que nada acontece por acaso, mesmo que você não entenda por enquanto por quê. E troque a falta de fé pela consciência de que Deus está do teu lado, através dos amigos espirituais que te protegem. Veja você ou não, creia você nisso ou não. Tá bom? Muito obrigado a todos vocês, espero que vocês gostem desse vídeo lindo da nossa amada Sofia. Muito obrigado a Sofia, família da Sofia, generosamente por gravar o vídeo, por compartilhar conosco, por permitir que a gente compartilhe com pessoas no mundo todo. Esse vídeo vai chegar em mais de 100 países, para que possamos estimular a fé de todas as pessoas que passam por qualquer tipo de desafio espiritual, tá bom? Um beijo grande aí no coração de todos vocês, luz e paz, e você já sabe, né? Até breve, até muito, muito breve. Queridos
Vitaminas, muito boa noite. Muito boa noite. É a Super Sofia me contar uma novidade. O meu tratamento acabou. Quero agradecer o Ricardo, que todas as pílulas que ele me mandavam davam uma fortaleza para minha mãe e para mim. E meu tratamento já acabou. Posso voltar para a escola, para o prata de vez. E é isso. Eu tô comendo bombom. Gostoso. Tem marshmallow por dentro.